Integrantes da família Bolsonaro sempre desconfiaram da fidelidade de Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e de Tarcísio de Freitas. Agora, Flávio Bolsonaro tenta consolidar a candidatura e o bolsonarismo raiz agradece, pelo menos nesse momento, ao Nicolas. Por que, Felipe Pereira, tem a ver com essa caminhada aí que a gente está vendo nas imagens? Boa tarde. Não estou te ouvindo. Acho que agora vai. Agora boa tarde. Sim, agora vai. Boa tarde para ti, para nossos colunistas e para todo mundo que nos assiste. É isso que tu falou, a gente tem dois personagens que sempre foram vistos pela família Bolsonaro como pessoas não confiáveis, como pessoas que vai chegar lá na frente, será que eles vão dar para trás? E aí, nesse momento, o Flávio está num momento fragilizado, porque ele lança uma candidatura, depois ele fala que pode voltar atrás, ele tem dificuldade para consolidar essa candidatura. E aí a gente tem Tarcísio e Nicolas tomando atitudes diferentes. Eu conversei com bastante gente desse núcleo bolsonarista raiz para saber o que eles estavam achando. E aí as percepções, elas divergem de Tarcísio é um cara que não está entregando. A visão deles, o Tarcísio, ele está se omitindo e ele está alimentando essa pressão sobre a candidatura do Flávio. E aí vamos falar do Nicolas agora. O Nicolas começa essa caminhada na segunda. Ele vai a pé de Paracatu, em Minas Gerais, até Brasília, e vai terminar num ato aqui na Praça do Cruzeiro, no domingo ao meio-dia. E ele tá dando palco para o clã Bolsonaro nessa caminhada. Mesmo o Eduardo, que tem diferenças com ele, ligou e entrou lá e falou com apoiadores. O Flávio Bolsonaro, ele repetiu um gesto de Jair Bolsonaro, que foi se batizar no Rio Jordão, em ano de eleição, no começo de ano de eleição, que é um gesto aos evangélicos. Antes de ele se batizar, ele ligou para o Nicolas, para eles fazerem uma oração junto com os deputados. O Carlos Bolsonaro, que está numa situação super difícil na Santa Catarina, foi até o ato mais de uma vez, apareceu do lado do Nicolas. Então, o Nicolas, somando TikTok, X e Instagram, ele tem 24 milhões de seguidores, e são seguidores que consomem o que ele posta. Então, ele está emprestando esse poder das redes dele para que a família Bolsonaro possa fazer a sua defesa, possa se aparecer para o eleitorado. E também, quando ele faz as postagens dele, ele sempre começa gritando anistia já por Bolsonaro. Então, ele está emprestando a rede, a influência dele para isso. Do outro lado, tem o Tarcísio. A gente pega tem toda essa história do Tarcísio, novo CEO do Brasil, ele vai lá e curte. E aí, quando o ápice de todo esse descontentamento é quando ele não vem visitar Bolsonaro na quinta, ontem, no caso. E aí todo mundo interpreta como eu falei com interlocutores do Tarcísio, eles disseram, não, a gente está colocando panos quentes, tudo bem. Mas você falava com o bolsonarista raiz, ele estava começando a chamar o Tarcísio de traíra. Você entrava nos grupos onde tem bolsonaristas, eu estou em vários deles, você entra nesses canais de comunicação, blogueiros bolsonaristas, estava todo mundo xingando o Tarcísio. E aí não é à toa que hoje ele vem, diz que ele vai dar um apoio mais enfático para o Flávio Bolsonaro, que ele vai visitar Bolsonaro semana que vem, mas estava começando a ter um custo para ele, estava começando o pessoal a pegar no pé dele, e o Dória mostrou o quanto que a pecha de traíra é ruim para uma carreira política. Verdade, Felipe. Bom, vamos por partes aqui, Dani, começar falando sobre a caminhada do Nicolas, né? É um evento que ele chama num ano eleitoral, que para ele é interessante também, né? Por conta das eleições. E tem também a questão da proximidade com algumas pessoas que foram reveladas, né, nas últimas fases da Operação Compliance Zero, né? Tem tudo isso envolvido também nesse pacote. Na verdade, o Nicolas está fazendo uma coisa que ele entende muito bem, né? Que é mobilizar a atenção, chamar a atenção e direcionar a atenção para o foco que ele entende ser o mais benigno para ele e para o grupo político dele nesse momento, né? Lembrando aqui que durante o julgamento, o início da prisão do Bolsonaro, houve muita cobrança pela falta de uma mobilização. O Nicolas mesmo disse, olha, vocês vão ver que se Bolsonaro for preso, o Brasil vai parar. O Brasil não parou. Então, o Nicolas está buscando agora ele ser a força indutora, né, de um movimento de solidariedade ao ex-presidente da República e aos presos pelo envolvimento no 8 de janeiro. Sobrou pouca gente da massa
massa de manobra ali que tentou executar a tentativa de golpe no braço dentro dos presídios, tem pouca gente, né? Então, o ato é um ato direcionado aos políticos mesmo e militares que acabaram condenados recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ele está se colocando como força indutora desse movimento. E veja, o que isso projeta, né? O Nicolas já é uma liderança, tá? Na direita e na extrema-direita. Ele já é uma espécie de boy star, né? É muito interessante, eu estava vendo outro dia um vídeo, né, sobre um grupo que estava manifestando na Paulista contra o julgamento de Bolsonaro e dos outros envolvidos na tentativa de golpe que culminou com 8 de janeiro, e aí perguntam para uma jovem, né, por que você está aqui? Aí ela fala, eu vim ver o Nicolas. Ah, porque você é fã do deputado e tal? Eu sou muito fã do deputado, acho ele lindo, aquela coisa, uma coisa bem boy band, assim, sabe? O Nicolas, ele tem esse star, digamos assim, essa estrelinha dentro do público da direita, e com essa mobilização, né, fica uma dívida de gratidão aí da família Bolsonaro, o Felipe já tinha dito muito, mas ele se coloca como agente de mobilização, né? Portanto, líder. Né? Aquele que é capaz de colocar pessoas na rua, de fazer com que pessoas percorram 200 quilômetros ao lado dele, se coloca na posição de líder. Então, não olha apenas para a família Bolsonaro, olha para a própria posição, o próprio legado e constrói uma nova etapa como líder, né, de um segmento bastante importante da direita e da extrema-direita no Brasil. Sarza. Verdade. Sakamoto. Eu voto com a relatora, né? É exatamente isso. Eu diria até mais. O Nicolas, né? Ele está claramente, né, disputando o espólio e o legado da família Bolsonaro. Eu só não coloco aqui a trilha sonora de Game of Thrones porque a produção já me pediu para não fazer isso, para não tomar strike do YouTube. Senão eu ia colocar aqui de novo o tema de abertura de Game of Thrones, né? Aquela musiquinha, então vocês imaginem, né, que é exatamente isso. Isso faz parte do Game of Thrones. Vamos lembrar que não se trata apenas das disputas da família, né, Bolsonaro, do clã Bolsonaro, de Michele Bolsonaro versus Flávio e os Filhos, né, parece nome de banda, né, Flávio e os Filhos. Não é apenas isso, também tem outros atores do bolsonarismo que estão disputando o espólio de Jair. Rei preso, rei posto, né? Quem é que vai governar o bolsonarismo e quem é que vai dar sentido ao bolsonarismo. O interessante é que tanto o Michele Bolsonaro quanto o Nicolas Ferreira, apesar de Nicolas ser um deputado, ter um pé já na política institucional e Michele está entrando nisso neste momento, mas os dois têm uma visão de mundo mais semelhante. Os dois têm uma visão de mundo forte dentro da religião, né, do protestantismo evangélico. Os dois têm uma visão de mundo próxima com relação ao conservadorismo, que é diferente da visão de mundo dos filhos, né, dos outros filhos de Jair Bolsonaro, principalmente de Flávio Bolsonaro, que é o primogênito da família. Mas é também isso, é Nicolas disputando legado, né? É Nicolas disputando legado no final das contas, ou seja, está fazendo essa caminhada toda, está fazendo todo esse sacrifício, está mostrando os pés machucados, está mostrando aquela, sabe, de capinha de chuva, está usando a inteligência artificial para aumentar o público, sabe, emulando toda a estética de um Legendários, né? Daquele grupo de homens de direita que vão fazer aquelas coisas nas montanhas, né? Então o que acontece ele está, na verdade, se mostrando como aquele que é digno de herdar a herança de Bolsonaro. É claro que Nicolas não tem nem idade para poder concorrer à presidência da República, caso contrário seria um nome forte. Ele vai sim emprestar a força dele das redes, da mesma forma como Pablo Marçal deve ajudar Flávio Bolsonaro, como está colocado. Esses dois ganhos são fundamentais. É claro que o lado do PT também tem João Campos, tem outros nomes, mas são nomes do lado da direita que são fortes, que vão emprestar, e não é nada à toa, não está se emprestando isso, né, simplesmente porque o Nicolas não está fazendo essa caminhada pelo Bolsonaro, o Nicolas está fazendo essa caminhada pelo futuro político dele. Né, o Nicolas está fazendo essa caminhada pelo controle do bolsonarismo também, não ele controlar sozinho, né, mas pelo fato dele se firmar ainda mais
como o sucessor de Bolsonaro, não para 2026, mas talvez para 2030.